Salve, Rulibras! Primeiramente agradecer aí a audiência nos nossos 2 episódios anteriores, né? Para quem ainda não conhece, essa é a nossa nova plataforma, né, de discussão complementar e não substituta ao nosso Instagram, Facebook, ao próprio WhatsApp, enfim. É uma nova forma de passar um pouco do nosso conteúdo e passar um pouco do nosso ponto de vista para vocês. O tema de hoje é o fator extracampo, o texto de referência para esse podcast foi produzido pelo Márcio Soares, um sociólogo e também torcedor organizado, que desenvolveu esse texto para a gente em 2013 a 2014, mais ou menos, quando a gente tinha um quadro aos domingos, que era o quadro da história das organizadas no Brasil, onde nesse quadro o Márcio fazia essas produções textuais com base em obras literárias, aí, né, essas referências bibliográficas de grandes autores aí do mundo das organizadas, que depois aí na descrição eu vou passar para vocês direitinho as referências para que vocês possam consumir também diretamente da fonte. No início, a gente traz aí uma concepção, né, uma visão conceitual sobre a violência no ser humano, né? Uma abordagem inicialmente de Freud, psicanalista. Ele entendia que a violência era uma coisa inerente da natureza do ser humano. Então, a sociedade apenas só fazia aflorar essa necessidade da agressividade do ser humano. E de onde surgia? Na necessidade de competição, na necessidade de sobrevivência, na conquista de espaços, enfim, doutrinava que a violência não era algo aprendido, mas sim algo que já estava dentro da pessoa e era aflorado de acordo com as influências que nela chegavam. Já outros defendiam que essa violência e essa agressividade eram aprendidas e desenvolvidas pelo meio onde a pessoa vive, pela sociedade na qual ela está convivendo. E aí a gente traz o Richard Leakey, que trazia que os seres humanos são extraordinariamente sensíveis ao universo onde eles estão imersos. Já na nossa visão, né, nós acreditamos mais nessa segunda teoria, acreditamos que o reflexo está aí nas coisas que nos cercam, né? Se você for avaliar, hoje nós vivemos numa sociedade recheada de machismo, racismo, homofobia, o patriarcalismo, a corrupção, enfim, naturalmente as torcidas e, por conseguinte, os torcedores tendem a seguir a orientação do que é no seu meio, né? Então, como é que a gente pode esperar condutas diferentes se no nosso meio cotidiano isso está tão forte? E aí a gente passa a trazer um enredo mais histórico, né, sobre o início dessa agressividade no futebol no Brasil, oriundo aí, se a gente for analisar historicamente, teve um boom aí de crescimento forte nos anos 80, que muito se explica, né, muito se conceitua como uma exposição que foi dada para a agressividade no futebol, na Copa, nas brigas entre os hooligans e as barras bravas argentinas, né? Aquela briga da Argentina com a Inglaterra, que tem a sua fundamentação muito mais que futebolística, né? Inclusive tem uma origem histórica aí de formação e de conflitos por territórios, né, de ambos os países, que acabaram levando essa rivalidade para o futebol, consecutivamente com a violência que já estava nata de ambas as sociedades, que acabaram explodindo com as brigas que foram exibidas para o público do mundo inteiro e tiveram consequências aí de explosão de violência no mundo inteiro. E aí entra invariavelmente o nosso ponto de vista com relação ao papel da imprensa, né? Ao trabalho que invariavelmente a gente visualiza de sensacionalismo, né? Muito se fala em termos, às vezes político, ora não, de boi de piranha, né? O que seria o boi de piranha? Aquela imagem onde você sacrifica determinado boi para fazer uma travessia de toda a manada
por pontos posteriores com segurança. Então é meio que você escolhe uma mazela da sociedade, às vezes inclusive como a gente apresenta, né, no mundo de torcidas, um problema que se existe para que toda a mídia fique focada naquilo, enquanto todos os outros problemas vão transpassando o rio, que é o nosso cotidiano. Então, assim, não é de hoje, né, que a imprensa brasileira e mundial age por base em interesses, como empresas que são, com um teor altamente parcial, isso é um fato, independentemente, a gente sabe mesmo que a gente tente, o ser humano tente ter um perfil imparcial, naturalmente ele vai ter uma parcialidade, e a parcialidade deles invariavelmente vai contra os nossos princípios, né? A mesma que hoje pede o fim das torcidas organizadas, nos séculos passados já lamentavam a presença de torcedores descalços, ou seja, você visualizava ali no século XIX já uma forte presença da imprensa lamentando a presença de populares nos estádios. E aí como é que a gente vê isso hoje em dia? A gente vê um processo de eliminação de setores de geral, né, de setores populares nos estádios. A gente vê um processo de elitização em todas as pontas do futebol sendo alimentado e retroalimentado por essa imprensa, que é triste, mas é a nossa realidade. Outro ponto fundamental, importantíssimo, que aí eu vou agregar com um pouco de experiência que eu tive a oportunidade de participar aí do seminário de torcidas organizadas em 2014, né, a gente em Belo Horizonte, e um dos palestrantes, vai me perdoar aí se estiver ouvindo, era um jornalista do Lance, e ele era um jornalista que já participou de caravanas com torcidas organizadas, era bem dentro assim do nosso mundo, mesmo não sendo um torcedor organizado, e ele ressaltava na palestra um tema muito interessante, que é o impacto da linguagem utilizada pela imprensa na violência do futebol, né? Então, assim, se usam termos como briga pelo acesso, tudo ou nada, guerra, a batalha pelo título. Você vê que é natural, é habitual desses meios de imprensa utilizarem expressões violentas para apresentarem eventos esportivos. E isso, meus amigos, queiram ou não queiram, impacta no cotidiano dos torcedores. Seja pelo ponto de vista do Freud, onde estava esperando só essa exposição, né, à violência, como acaba acontecendo na imprensa, seja no meio social, onde a violência passa a se tornar uma coisa cotidiana, no programa de televisão, na rua, enfim, em todos os universos, a violência se torna natural e cotidiana, impactando aí diretamente no futebol. E aí também se ressalta a postura dos jogadores e consecutiva reação das torcidas, né? Invariavelmente, posso dizer, inclusive, por já ter feito parte e fazer, quando acaba acontecendo, acontece uma briga no estádio, no meio do campo, qual é a primeira reação das torcidas? Isso não se restringindo às torcidas organizadas. Há um excesso, uma explosão, vai morrer, cantorias, enfim, parece muito com o cenário que se acontecia com a guerra de gladiadores, né? Um envolto ali de pessoas vendo ali aquele cenário violento e as torcidas torcendo por aquilo. Enfim, é uma coisa que vai muito além das torcidas organizadas. Na nossa concepção, é uma parada muito mais social. E aí, se a gente dá uma continuidade a esse processo histórico, nos anos 90 tem mais um boom da violência no Brasil, com altos índices de mortalidade, né, inúmeros casos, os quais é inoportuno a gente estar aqui citando pessoas que vieram a falecer, né, nesse período aí dos anos 90, mas que, se você olha por fora do universo do futebol exclusivamente, e você olha o nosso meio social, a gente está falando aí de um momento de fim do governo Collor, a gente está falando de falta de perspectiva aí para os jovens, a gente está falando de uma série de ferramentas e de impactos públicos que estão sendo utilizados para um estímulo de um desencorajamento, de uma perspectiva de futuro para esses jovens, que invariavelmente resultam em violência. Então, outra questão que
traz a essa violência, né, que a gente convive. Para quem diz aí, né, que a gente não vive numa sociedade racista, foi tema, inclusive, recentemente, historicamente, é tema de algumas abordagens na nossa página com relação ao racismo no Brasil. A gente que é oriundo de uma cultura, de uma vivência, né, escravocrata, que migrou para um sistema capitalista, urbano-industrial, mas que, por sua vez, não teve a realocação, o reposicionamento e a estruturação necessária com os meios previstos para a estruturação desses negros. E da mesma forma a gente vê do posicionamento das mulheres no mercado de trabalho, de todo o processo de homofobia que a gente vê ainda no nosso cotidiano. Todos esses problemas, sem nenhuma exceção, são resquícios e estímulos à violência que a gente vive na nossa sociedade cotidiana. Então, Rulibras, basicamente é isso. O texto é bem longo, a gente vai dispor esse texto aí nas próximas horas também no nosso blog do Arquibancada Online, até porque a limitação de caracteres no Instagram não nos disponibiliza postar um texto desse tamanho, então a gente vai pôr lá, vai pôr um pouco do resumo desse podcast também no Instagram, vai passar o texto na íntegra por WhatsApp. Então, vocês já sabem, estamos esperando aí as respostas e a participação de vocês. Tamo junto, um abraço, vamos pra cima.